E aí galera, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que muita gente tem dúvida, tanto quem está começando como quem já cria peixe há pouco tempo, né? E qual que é a quantidade de ração ideal para mim fornecer para os meus peixes. Então, antes de tudo, com qual espécie de peixe que você trabalha? Tilápia, peixe redondo, peixe ornamental, carpa, enfim. Você precisa saber porque cada espécie ela demanda uma quantidade de ração por dia, então não são todas iguais, né? E a partir disso, você vai ter que fazer a biometria. Que a biometria é você pesar os peixes, que a partir do peso dele, você vai conseguir fazer o cálculo de ração para chegar na quantidade por dia, né? Se você não sabe o que é a biometria, eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui no card. Então, para exemplificar isso, eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui. E aí eu vou fazer a biometria dos peixes e já volto com vocês. E aí depois que você descobre qual que é o peso que está os seus peixes, você vai pesquisar por tabela de arraçoamento da espécie que você cultiva. Por exemplo, eu estou cultivando tilápia aqui, então vou pesquisar por tabela de arraçoamento de tilápia. E lá vai estar todas as informações que você precisa. Vai estar o peso dos peixes, a granulometria da ração, qual é a porcentagem de peso vivo que ele vai precisar dessa ração por dia. Eu vou deixar um exemplo da tabela que eu utilizo aqui para vocês. Então, depois que você dá uma visualizada, você acha o peso que está os seus peixes, você faz o cálculo. Então agora eu vou dar um exemplo do cálculo, utilizando o peso tanto dos peixes desse primeiro tanque, quanto os outros peixes que estão nesse tanque aqui. Então agora eu vou fazer o cálculo de ração, de acordo com o peso que eu tive lá dos peixes. Então eu pesei 10 peixes, deu um total de 495 gramas. A gente pega esse valor que a gente teve dos peixes e divide pela quantidade de peixe que foi pesado. Vai dar 49,5 gramas de peso médio. Então esse aqui é o peso médio de cada peixe que está dentro do tanque. A gente pega esse valor e multiplica pelo número de peixe que tem dentro do tanque. No caso do tanque 1 tem 90 peixes, que vai dar uma biomassa de 4,455 gramas. Então essa aqui é a biomassa do tanque 1. A gente pega esse valor, vai fazer uma regra de 3. Agora a gente usa o valor da porcentagem de peso vivo. Então esses peixes estão entre 20 a 50 gramas. Então tem que ir lá na tabela e ver qual que é a porcentagem de peso vivo. No caso desses peixes aqui é 4,5%. Então 4,5% de ração que eles têm que consumir por dia. Aí agora a gente faz uma regra de 3 aqui. Então, eu encontrei a quantidade de gramas por dia que os peixes do tanque 1 têm que consumir. Só que como são 3 refeições, eu divido esse valor por 3. Então eu divido esse valor por 3, que vai dar em média 66,80 gramas por trato. Então se são 3 tratos, eu divido por esse valor. Se são mais tratos, 4, 5, eu divido a quantidade de gramas por dia pela quantidade de trato que eu vou dar durante o dia. Então agora eu vou fazer aqui do tanque 2 e já mostro para vocês. É basicamente a mesma coisa do cálculo do tanque 1, a gente só troca os valores, aqui a quantidade de peixe a gente troca. Então é basicamente isso, a única coisa que muda é a porcentagem de peso vivo, que tem que ver na tabela, que como esse aqui do tanque 1 era entre 20 a 50 gramas, esse aqui é entre 10 a 20 gramas, então a gente usa a porcentagem de peso vivo de acordo com a tabela. Então o cálculo é simples, é bem básico. Então aí depois que você faz o cálculo, tá tudo certo, tudo redondo,
Antes de você fornecer ração para os seus peixes, você vai ter que saber qual que é a temperatura da água do tanque, porque isso influencia muito no consumo da ração deles. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente entrou no outono, por isso que as caixas estão cobertas para a geada não acabar estressando os peixes, né? Causar a mortalidade deles. Então vamos lá, ó. Hoje está com uma temperatura de 21 graus. Então, o que acontece? Você vai ter que saber qual que é o conforto térmico da espécie de peixe que você está trabalhando. Um exemplo, a tilápia, o conforto térmico dela é entre 25 a 30 graus. Então, nessa temperatura, eu dou aquele valor total que eu fiz por trato, né? No caso de hoje, que está 21 graus, eu não vou poder dar esse total, porque ela não vai comer, o metabolismo dela não vai estar acelerado. Então eu vou ter que dar 80% desse valor que eu fiz. E então você vai ter que pesquisar, vai ter que ver qual que é a sua espécie, porque senão vai ter muita sobra de ração no seu sistema e vai elevar muito a amônia do seu sistema, que não é interessante. Também você vai estar perdendo dinheiro, porque vai estar jogando ração fora, né? E aí depois que você viu a temperatura da água, forneceu a ração para os peixes, qual que é o tempo que essa ração tem que ficar na água? Aqui eu utilizo até 5 minutos, porque a hora que você joga essa ração, os peixes já tem que pular. Se até 5 minutos consumiu toda a ração do tanque, show de bola. Se não, teve sobra, você retira essa sobra para não estar subindo a amônia no seu tanque e faz o próximo trato. Se no próximo trato tiver sobra, você vê temperatura, vê questão de parâmetro de água, e num próximo trato você diminui um pouco essa ração, até adequar, até chegar nesses 5 minutos, eles têm que consumir toda a ração e não pode ter sobra. Então galera, é basicamente isso, espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, fortalece a gente aqui no canal para sair muito mais conteúdo, e não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e até o próximo vídeo.